Boa tarde, amigos. Os donos da bola desta segunda-feira no ar, aqui na Band TV, canal 10 para todo o estado do Rio Grande do Sul. Você nos assiste em Pelotas no canal 32 HD ou no canal 3 analógico. Em Santa Cruz do Sul no 38 HD ou também no canal 8 analógico. Participe do nosso debate, hoje focando na abertura do Campeonato Brasileiro, no Twitter, @donosdabola_RS, também na nossa fanpage no Facebook e ainda no Instagram com o mesmo endereço eletrônico, @donosdabola_RS. Vamos à Central Band do Esporte, lá está o João Batista Filho, a sua primeira informação. Boa tarde, João. Tudo bem? Boa tarde, Meneghete. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, o Wallace, zagueiro de 28 anos, está muito perto de ser contratado pelo Grêmio. Pelo menos existe a negociação admitida pela direção tricolor. Segundo os colegas da imprensa carioca, a gente vai tendo contato até com os repórteres da Bradesco Esportes FM, que dizem que o jogador está dividido entre São Paulo e Rio Grande do Sul. No caso internacional, existe uma situação rolando. Ele virá de graça, o empréstimo de graça, o Flamengo não cobraria por esse empréstimo. O passe seria fixado em $1 milhão, caso o Grêmio queira comprá-lo, no final do ano. Só que aí o detalhe, o custo mensal do jogador, entre salário e direito de imagem, R$250 mil mensais. O jogador custaria mais de $1 milhão, $1,5 milhão até o final da temporada em salários para o tricolor, Meneghete. Ô, João, segura um pouquinho a tua onda aí, eu queria te perguntar sobre o Edilson, que também a gente viu jogar no Grêmio, viu no Botafogo se complicar lá com questões extracampo, depois passou pelo Corinthians e tem uma contratação bem encaminhada pela direção gremista, né? Esse está contratado, é aguardado amanhã à tarde aqui no CT Luiz Carvalho para ser apresentado com a camisa tricolor, 29 anos, vem para assinar contrato de 3 temporadas com o Grêmio, salário de R$140 mil mensais, foi liberado do Corinthians. Então vamos analisar, vamos começar, a gente já vai chamar o tropeço do Inter em casa contra a Chapecoense, também tem o Grêmio que começou somando um ponto fora de casa com o Corinthians, há uma análise diferente, são 2 empates, mas em circunstâncias completamente distintas. Eu queria só ouvir da nossa bancada aqui avaliações, porque este é o primeiro, o primeiro insight deste novo departamento de futebol gremista. O Edilson, que eu quero saudar, se vier motivado e afim, acho que é melhor que os jogadores que estão lá no Grêmio. Está longe de ser a última bolachinha do biscoito, de ser um craque, um gênio da lateral direita. Mas eu acho que ele pode funcionar. Acho que ele pode ser eficiente, combinação de jogadas ali com o Juliano. Eu acho que o Grêmio acerta nesta escolha. É um jogador para grupo, mas que eu acho que vai chegar e vai ser titular. Agora o Wallace, zagueiro do Flamengo, esse não me encanta, não enche os olhos. Acho que o Grêmio tinha que buscar um outro jogador. Eu queria escutá-los. Exatamente. Bom, eu acho assim, o Edilson concordo, eu acho que não é nada brilhante, mas eu acho que vai agregar. Se ele for o do Corinthians... Acho que é uma solução criativa. Eu acho que sim. E o Wallace do Flamengo é um ponto de interrogação. Eu confesso para vocês que não me entusiasma também. Mas acho difícil achar zagueiro no mercado, tá, Meneghete? Está bem difícil mesmo. Vejam que o Grêmio estudou e não conseguiu acertar. Se bem que depois nós vamos falar um pouco do jogo de ontem, né? O Grêmio foi bem defensivamente ontem, tá? Melhorou. Se não foi perfeito, já melhorou sensivelmente. Eu buscaria um zagueiro eminente, eu teria um foco, assim, o zagueiro tem que vir da Argentina. Eu ia focar da Argentina. Um perfil um pouco mais liderança. Acho que o Wallace é mais do mesmo, tá? Que o Grêmio quer jogador para agora, né? O Alberto Guerra falou isso, ele não pode depender da janela, ele tem que reforçar agora. Não pode jogar na Copa do Brasil, né? Não joga a Copa do Brasil. O Wallace é mais do mesmo, né? O Wallace é mais do mesmo. Eu também acho. Não vai acrescentar como o Edilson pode acrescentar. Não que o Edilson seja também a melhor coisa do mundo, mas acrescenta. Bela temporada. Eu acho que o Edilson Tite fez ele jogar. O Edilson que vem é outro Edilson. O Edilson que saiu do Grêmio era um. Esse Edilson foi muito bem contra o Botafogo, tanto que despertou o interesse do Corinthians, foi para o Corinthians e jogou bem. No Botafogo. Eu vi, fez uma partida contra o Internacional, inclusive. Ele chegou a ser goleador do Botafogo. Se não me engano, foi 2-2, ele participou dos 2 gols. Exatamente. Cruzou para um, fez o outro, cruzou para os 2. Ele cruzou. Mas eu acho que é um jogador útil. Não, ele vem num outro estágio de carreira. Eu acho que é uma boa contratação. E analisando o mercado, né? Quais são os laterais de destaque no futebol brasileiro e que estão à disposição no mercado? Agora, quanto o Wallace, raçudo é um cara que tem um perfil diferente. Ele é um jogador que se entrega mais no jogo. Mas, tecnicamente, é longe de ser um baita jogador. O Felipe tratou a questão do futebol brasileiro, mas a gente não pode achar que o futebol se resume ao Brasil, né? Não, sabe que agora... eu sou fã do Advíncula peruano lá. Não, tudo bem. Um baita jogador, o lateral do São Lourenço. O Varini.
Buffarini é um baita lateral também, então há jogadores aí. Não, é que eu friso esse aspecto. O Alberto Guerra está buscando reforço para agora. Chegar, fardar e jogar. Ele já quer para a segunda rodada, o cara está à disposição do Roger. Chegar, fardar e jogar e ser ruim. Não é o caso do Edilson, mas do zagueiro, eu acho que aí eu tô com o Cadu, é mais o mesmo. Chega, farda e joga. Tá bem, mas e aí? Se não dá conta do recado, não adianta. Aí não joga. Cadu veio assim, né? Esse aí chega, farda e joga. É isso aí. Não deu certo. É claro que a gente tem que entender que no meio do, entre aspas, desespero, né? Às vezes o risco de errar é grande, né? Então... O Grêmio errou na avaliação lá em janeiro, dezembro de janeiro, que ele tinha que ter visto que ele precisava de um lateral direito mais qualificado, de um centroavante mais qualificado. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Olha só, o Internacional começou somando um pontinho em casa contra o campeão catarinense, contra a Chapecoense, um time que vai jogar apenas, já disse isso, para permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. Quem nos conta a história é o Cadu. O primeiro jogo do campeonato, para muitos, é o início de uma trajetória. Para Alisson, era a despedida. O goleiro vai para a Roma da Itália. E nesta última vez com a camisa colorada, viu uma partida complicada. É difícil falar sobre jogadas bem construídas no ataque. O Inter até chegou à frente com frequência. O máximo que conseguiu foi esse chute do Sacha, defendido pelo Danilo. A Chapecoense também teve chances, nada demais. A melhor foi com Lucas Gomes e o Alisson estava atento. Segundo tempo, o goleiro colorado estava tranquilo. O problema estava lá na frente, na hora de fazer o gol. Se por um lado o Inter não conseguia criar, por outro não pode reclamar do pouco que teve. A melhor chance da partida foi colorada, mas não adiantou. E eram apenas 18 minutos quando Andrigo foi derrubado na área. Na hora da cobrança, Paulão. Mas o zagueiro parou em Danilo. Na sequência da jogada, Vitinho chutou e Andrigo obrigou o goleiro da Chape a fazer outra grande defesa. Acabei batendo bem durante a semana, tive um rendimento muito bom. Mas no dia do jogo é totalmente diferente, cara. Eu bati no pênalti no canto que eu sempre bato e o Danilo foi muito feliz. Os contra-ataques viraram a maior arma dos catarinenses, que arriscaram de longe. O adversário lutou com as armas que tem, se fechou atrás, saiu no contra-ataque, buscou uma bola parada. O Alisson fez uma defesa em 90 minutos. Faltou um pouquinho mais de talvez, sei lá, força, alguma coisinha, algum detalhe para a gente nos contra-ataques conseguir alguns lances mais expressivos. O zagueiro William Thiago ainda foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo. Para o Inter, não mudou nada. Jogo difícil, jogo duro. O adversário veio bem fechado. Né? Parecíamos um jogo do Campeonato Gaúcho. Né? E é o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. Né? O adversário se fechou muito atrás. Né? Nós não tivemos espaço para jogar. O torcedor deixou o Beira-Rio dividido, com as vaias pelo resultado e com os aplausos na despedida de Alisson. Que vai ver o Campeonato Brasileiro pela Sky. O goleiro do Internacional, Alisson, já de passagem comprada para morar em Roma. Que é uma bela cidade, né? Linda cidade. Verdade. Surpresa para mim, não pelo tropeço, mas mais pela atuação, porque até a vitória esteve muito próxima ali. Depois a gente vai falar mais sobre o pênalti, sobre o lance, a cobrança. O Inter tem errado muito, mas não pelo resultado, mas sim pela atuação do Inter, que foi uma atuação na média do que o Inter vem fazendo nessa temporada, com alguns bons momentos. Contra o Juventude, foram 3 bons momentos que o Internacional teve, especialmente o primeiro jogo lá, que era uma fase classificatória ainda. Mas esse é o Inter, que vai ter, na minha opinião, no Beira-Rio, enormes dificuldades. Por quê? Porque sempre que tiver que tomar iniciativa, o time do Internacional vai sofrer. Porque não é um time com brilho, com luz, não é um time criativo. Ele é um time para jogar fechado, às vezes com 2 linhas de 4. O Argel prefere nominar como 4-3-1-2, mas que quando atacados ficam 2 linhas de 4, bem fechadinho. E aí eu acho que o Inter vai ter mais sucesso, inclusive quando jogar fora de casa, quando ele tiver o espaço para contra-atacar. Mas mesmo assim, Meneghetti, e ontem comentei o jogo pela Rádio Bandeirantes, o Inter poderia ter vencido. E não é só pela questão do pênalti, essa chance do Ailon não se perde. Mas enfim, a primeira coisa que eu gostaria de dizer, por justiça, é que o Guto Ferreira, ele tem um time que é disciplinado taticamente. Ele armou um ferrolho que realmente amarrou o time do Internacional. E aí, claro, por incompetência do Internacional, por uma certa
falta de altivez. Eu achei o time do Internacional muito travado, assim, Meneghetti. Porque eu já vi esse mesmo time jogar, claro que foi no Campeonato Gaúcho, mas se movimentou muito mais. Eu achei muito pouca movimentação. Mas eu acho que aí ele foi travado pelo adversário. Também, claro que tem, mas aí tu tem que ser proativo, né? Eu achei Andrigo, Vitinho, Ailton, todo mundo escondido atrás da marcação. E uma razão que, para mim, determinou o fracasso da articulação do Inter do meio para frente. E não foi a ausência do Anderson, não. Foi a péssima atuação do Fabinho, que me surpreendeu. Tá? Ele não conseguiu passar, ele teve dificuldade para marcar e a sua desenvoltura dentro de campo. Não foi só ele que errou muito espaço, o Inter errou muito espaço como um todo. O Inter errou também porque estava muito apertado, muito marcado. Mas o Fabinho não jogou bem. E isso aí, para mim, também foi determinante. Outra coisa, no primeiro tempo, o Arthur foi o lateral que foi mais acionado. E chegou bem. E eu até não entendi por que da substituição dele para fazer o Fabinho ser lateral direito e o William esquerdo. Não entendi, já que o Arthur estava melhor que o William, estava tendo mais facilidade para subir. Pouco, é verdade. Mas é que o Inter precisava botar mais um jogador na frente, Ribeiro. E a alternativa para poder tirar um jogador de defesa e botar de ataque era tirar o Arthur, porque o William faz a lateral esquerda, o Arthur não faz a lateral direita. O Arthur teve dois jogadores mas é só marcando. deixar o Fabinho, mantém o Arthur e põe o Fabinho na lateral direita. Era mais óbvio. O Arthur teve dois jogadores marcando, além do Cláudio Vinck. No segundo tempo, o Guto Ferreira botou o Lucas Gomes, que era o atacante, para fazer o corredor ali no campo de defesa, né, para tentar diminuir o avanço, a progressão do Cadu, mas é que ele mexeu em duas. É isso que o Roberto está dizendo. Ele podia ter entendi, mas aí é opção. Talvez o Jorge achou que o William podia dar mais no momento de aperto do que o Arthur. Eu vejo dois problemas no Inter, tá? E claro, como tu disse, né, Meneghetti, não é de agora. O Inter no Gauchão foi isso aí, dificuldade para furar o bloqueio do São José, dificuldade para furar o bloqueio do Brasil de Pelotas. Sempre tinha que se motivar no vestiário para superar um adversário que era fácil, teoricamente mais fácil. Dois problemas. Um, a culpa é da direção, que não contratou um centroavante, sabendo que o estilo de jogo do Argel preferido é linha de fundo, cruza na área, o centroavante cabeceia. Não tem no banco, não tem no time, e na base é o Bruno Baio, que é completamente suficiente. E o outro problema é do Argel, que, sabendo que não tem centroavante, não criou outra alternativa de jogo. Pode jogar ali, chega na linha de fundo. Eu acho que se tu colocar só nesses dois problemas, o time do Internacional ele é fraco. A vaia do torcedor ontem não foi porque empatou com a Chapecoense, porque uma semana atrás o Inter foi o campeão gaúcho. A vaia é porque o futebol do Inter, o futebol que o Inter vem apresentando, não é tão diferente do que ele jogou ontem. Olha a linha o Internacional não tem articulação. Chegou na linha de fundo. Ontem o Paulão de novo se viu obrigado a articular o time. Chega na linha de fundo. Olha foram mais de 30 cruzamentos para a área ontem. Chega na linha de fundo, cruza alto pro Ailon, pro Sacha e pro Vitinho. Nenhum deles é cabeceador. Isso é cruza rasteiro e pra trás. Isso é coisa de time pequeno. Mas aí cruza pra trás, tá vindo alguém de trás. O Inter não tem jogadores, na minha opinião. Outro cruzamento. Por cima. Pra quem? Pro Ailon e pro Vitinho. Eu acho que o Felipe Duarte tem razão no diagnóstico dele. Outro cruzamento, não. Ele vai bater a bola. Cruza pra trás, rasteiro, tem três jogadores dentro da área sozinho. Eu acho que os jogadores do Nacional tentam muito pouco a vitória pessoal. É um negócio assim, os homens do meio pra frente não tentam. Então o Inter fica o quê? Num famoso tic-tac, mas absolutamente improdutivo. Aí vai até a ponta esquerda, aí vem pro meio, recua, vai, aí volta pro zagueiro, aí vai. Fica girando a bola sem nenhuma eficácia, sem nenhuma produtividade. E não chuta um gol. É impressionante a falta que o Inter tem. Aliás, o Argel já identificou isso também, disse ontem na coletiva. É impressionante como o Inter não arrisca o chute de média distância e tem jogadores para isso. Mas isso aí é fácil. Só tem uma outra coisa. Eu analisei assim, tu viu o banco do Internacional? Ontem, do meio para frente, ele tinha Marquinhos, Alisson Farias e o Gustavo Ferrares. Que basicamente é mais do mesmo. São três jogadores muito parecidos. E parecidos com os que tinham em campo. E então, o Mike, o Internacional que tá vindo do Audax, tem jogador que muda jogo. Não tem. O Inter não tem esse jogador. Mas não vamos achar que isso é uma novidade, né? A questão do Inter não conseguir articular, não conseguir ter vitória pessoal, cruzar, não ter ninguém para a área. A diferença é que a retranca da Chapecoense, um time de Série A, é mais difícil de furar do que uma retranca de um time do interior gaúcho. E se tu tem um time com menor qualidade, fica pior ainda. Não, mas assim, o Inter é o mesmo, de janeiro até aqui o Inter é o mesmo. Claro. Os jogadores são os mesmos, a forma de jogar é a mesma. Só que o adversário é o mesmo. E se a gente pegar os adversários de Série A e B que o Inter pegou esse ano, o Inter não venceu. Não, tudo bem. O Inter empatou com o Curitiba, venceu o Avaí da Série B, empatou com o Fluminense, empatou com o Grêmio. Por isso que eu perguntei pro Argel aqui, o Internacional não joga como time grande.
O Inter não joga com um time grande. Se pegar o scout do jogo ontem, os jogadores que mais tocaram na bola, Paulão, Fernando, Bob e Hernando. Mas e por quê? Porque o Inter ficou tocando bola na linha defensiva, mas é que não tinha espaço para penetração. Não tem a qualidade. Pessoal, Ribeiro, quando não tem espaço, tem que ter Mas um aí talento, tu tem que se desmarcar. que dribla para criar o espaço. Para receber a bola, tu tem que se desmarcar, Meneghetti. Se tu não se desmarcar e não sair da marcação, tu não te apresenta para receber a bola. Aí não tem articulação e não tem lance individual. Não tem nada. O jogou a vida inteira, não conseguia se desmarcar, mas pegava a bola no seu auge e tentava driblar. É claro que não conseguia duas, uma terceira conseguia, criava oportunidade para aparecer alguém e fazer uma combinação de jogadas. Eu acho que faltou ontem para o Internacional ter um pouquinho mais de efetividade no flanco, faltou aproximação. O famoso, estamos conservado 2-1, já não consegue fazer porque os jogadores estavam imóveis em campo, estava travado. O Ribeiro, é que do jeito que tu fala, assim, ó, parece que o Internacional ontem foi o diferente de tudo que já se viu aí agora. Exatamente. Não, o Internacional o Inter joga. Eu vou parafrasear o Ribeiro Neto. O Ribeiro Neto, certa vez, disse aqui pro torcedor do Grêmio: fiquem tranquilos, o Grêmio é isso. O Internacional é isso. A diferença foi sem os reforços. A diferença é que ontem tinha que driblar o Claudio Vinck e não o Helder. E para cabecear era o Diego e não era a diferença é o seguinte. Sei lá, o Klaus. A diferença é o seguinte. Olha que não é uma diferença gritante. A diferença é, ontem não ganhou. Essa é a diferença. Mas o Inter poderia ter vencido. O Inter Sim, poderia ter vencido. O Inter teve 4 chances claras de gol, poderia ter vencido. Não venceu por incompetência. Duas no mesmo lance, né? Bom, se a bola entra, ia ser de novo. Essa imprensa maldita criticando o Internacional, que ganha e é criticado. É campeão gaúcho e é criticado. Porque joga mal. Sempre joga mal. O Inter não jogou bem nenhuma partida nesse ano. Acho que aí eu discordo. Acho que o Juventude lá, o primeiro jogo jogou bem. Acho que o Grenal jogou bem. Mas jogou bem, envolveu. Ele não envolve, Meneghetti. Mas quem é? Mas ele não tem qualidade para envolver, não tem um jogador que faça envolver. Então, mas isso são duas teses que lá no primeiro jogo da fase classificatória fez e o primeiro tempo do jogo decisivo, aí depois tinha um jogador a menos, ficou prejudicado numericamente. Mas o parâmetro é diferente, né, Meneghetti? Claro que é. O parâmetro do Campeonato Brasileiro. É isso aí. O Inter, se não se reforçar, se a direção não cair na real, que precisa de reforço, e o Serras não é esse jogador que a direção pensa que é, ele é um bom jogador, mas é um jogador de combinação de jogadas. Ele não é um jogador de botar a bola embaixo do pé e criar sozinho, ou driblar 2 ou 3 e marcar o gol ou pifar o parceiro. Ele é um jogador de como o Arangues também não era. Joga mais à frente que o Arangues, é verdade, joga um pouco mais na frente. Mas jogador de combinação. Não dá para entregar para o Serras a responsabilidade assim, não, agora é tudo contigo, tu vai fazer esse time jogar. Não vai. Ele tem que estar numa engrenagem que rode, que ande. Se a direção não perceber que precisa de 2 ou 3 reforços, o Inter será um figurante no Campeonato Brasileiro, se tudo der certo. Se tudo der certo. Eu discordo um pouco, Berenguete. Eu não sei ainda. Eu acho que é muito prematuro. A gente viu os jogos do Campeonato Brasileiro. Mas é que eu vi 5 meses de futebol brasileiro esse ano. Né? Mas acontece... Tem 5 ou 6 equipes melhores que o Inter. Pois eu não sei. Tu não sabe? Eu já sei. Grêmio, Corinthians, Santos, Palmeiras, Atlético Mineiro, Palmeiras, tem 5 para mim que são melhores que o Internacional. O pior é que é o seguinte, e para esse campeonato, embora eu não vou analisar a primeira rodada, vou pegar os times em si. Não precisa muito para ser campeão. Não. Nesse ano não precisa muito. Não tem timaço, né? Não tem bicho-papão. Não tem um timaço. Sabe aonde que o Inter vai chegar longe, talvez, com esse futebol? Na Copa do Brasil. Esse futebol do Argel... se fecha. Esse futebol do Argel, com esse jogo de mata ou morre e o jogo fora, porque também, a verdade, tem muita gente que para ganhar o Internacional vai ser um parto. Sim. Então, o Internacional não toma gol. É um parto fazer gol no Internacional. O Inter endurece os jogos sempre. Então, na Copa do Brasil, o Argel poderá ter sucesso, porque ele vai fazer gol fora. Se ele fizer gol fora, ele não vai tomar e ele pode ir adiante assim. Porque o Inter, eu acho que será o Inter esse ano no Brasileiro de êxito fora de casa. Quando ele não precisa tomar iniciativa, a não ser contra os times de menor tradição. Né? João Batista, interatividade, por favor. Eu juro que eu ouvi da direção do Internacional essa frase. Lembra qual foi o último ano que o Inter conquistou, e único, a Copa do Brasil? O que aconteceu? Impeachment. Então... Alexandre Gril, estreia colorada, ainda estou no Beira-Rio esperando o time entrar em campo. Não culpo mais o Argel, pois não espero que o Inter jogue como o Atlético de Madrid com elenco de Ibis. Alguém avisa a direção que o Brasileirão já começou. Palavra do Alexandre Gril. O Wagner, em um campeonato de pontos corridos, onde cada vitória é importantíssima, me colocam um Paulão para bater pênalti daquele jeito, achando que é o Neymar. Aí fica difícil mesmo. Dá de bico e balança a rede, infeliz.
O Lainon Cardoso. O Inter pegou esse timezinho medíocre da Chapecoense em casa. Teve um pênalti inexistente e ainda não conseguiu vencer. Bem-vindo ao Brasileiro. O Patrick Aguirre, time sem articulação, jogando na base dos cruzamentos. E quando a bola chegava na área, não tinha um centroavante para definir. Sobre Paulão batendo pênalti com o time precisando de vencer, sem comentários. Por fim, o Rogério Rodrigues está dizendo que falta um bom centroavante para finalizar os cruzamentos na área. O pessoal aqui, ó, tá indignado no nosso Facebook. Mais uma coincidência com 92. O título da Copa do Brasil veio com a cobrança de pênalti de um zagueiro também. Que chutou mais a grama do que a bola. Quem sabe não vai ser o Paulão na final da Copa do Brasil. Vamos lá, Ribeiro Neto. Obrigado, Ribeiro Neto. O Grêmio também empatou fora de casa contra o atual campeão brasileiro, o Corinthians. A repórter Isabela Labate nos conta a história do jogo. O início de um campeonato é para muita gente um recomeço. Recém-eliminados da Libertadores, Corinthians e Grêmio queriam estrear com o pé direito, para esquecer os tropeços na temporada e deixar de lado a desconfiança. Conheço bem os dois lados, mas time grande é assim, sempre tá sendo cobrado por resultados. A gente teve 2 jogos na Libertadores que o adversário foi melhor e a pressão vai vir. Então tem que continuar trabalhando, a gente sabe que está sendo um trabalho bem feito aqui, mas tem que vencer para convencer. E para vencer, as duas equipes vieram mudadas. Do lado do Grêmio, a principal alteração foi a troca de Douglas por Bobô. Já no Corinthians, como já esperado, Balbuena, Marquinhos Gabriel e Romero começaram na equipe titular. A primeira grande chance do jogo veio com a bola cruzada por Bolanhos, que Juliano chutou para fora. O Corinthians respondeu com Marquinhos Gabriel e Felipe. Romero e o Bobô obrigaram os goleiros a fazer grandes defesas. Apesar das chances, a partida se arrastou, com muitos erros de passes e pouca efetividade. A torcida da casa começou a perder a paciência. Rodriguinho e André saíram vaiados. O Grêmio ofereceu perigo. Bobô recebeu de Luan e chutou para fora. No final, o Corinthians pressionou, mas o tricolor gaúcho conseguiu se segurar. Tivemos algumas oportunidades, o Corinthians também. A gente sabe que é bastante complicado enfrentar, né? Eles são atuais campeão do brasileiro, né? Jogando em casa com o apoio do seu torcedor, mas eu acho que a gente fez um bom jogo aqui, até tivemos a chance de fazer gols e sair vitorioso, mas não aconteceu. Acho que fora de casa é sempre importante você estar somando pontos. A gente está levando um ponto muito importante para Porto Alegre. Criamos oportunidades talvez mais claras que o nosso adversário. Poderíamos ter tido melhor sorte também no jogo, mas para o nível do jogo, para o nível da competição, como eu disse, para a estreia, depois de vir de 2 tropeços e insucessos, que também minam um pouco a nossa confiança, eu acho que foi muito bom. Também sendo surpresa para mim o Grêmio, que tem um time mais organizado que o Internacional, não tem brilho, tem vulnerabilidades, tem fragilidade defensiva, na minha opinião. Foi bem ontem, Ribeiro já sacou isso aqui em manchete. Tem na lateral direita, mas eu acho que o principal problema do Grêmio está mesmo no comando do ataque. O Grêmio erra demais. O jogo contra o Corinthians lá é isso aí, é jogo de 1 ou 2 chances de gol. Uma tem que guardar, gente. Pois é, então obrigado, Meneghetti. Finalmente, o comandante do programa reconhece o que eu estou dizendo há mais de 6 meses, que o Grêmio tem problemas de finalização de jogadas. Tu e metade da torcida do Grêmio? Não era bem assim. E eu peço o Danielzinho como testemunha. Mas, de qualquer maneira, eu gostei muito do Mas quem é que estava ontem. satisfeito com as finalizações? O Grêmio não tem centroavante competente. Não, o Grêmio erra demais a finalização porque seus atacantes não sabem chutar em gol, tá? Já disse isso várias vezes. Não, eu não acho que esse repito, é que tu está isolando o problema. Eu acho que o problema do Grêmio, no camisa 9 especificamente, é que o Grêmio não tem um bom camisa 9. Não é que ele erra demais gol. O Grêmio não tem um bom camisa 9. Não precisa ter um camisa 9. Tu tem que ter tem que ter. atacantes. O Grêmio tem agora o Miller Bolanhos, que não é um camisa 9, mas é um atacante que sabe fazer gols, teoricamente. Aliás, ontem jogou na função do Douglas. Né? Exatamente. E acho que o Grêmio não teve prejuízo. O que é que mudou? O Grêmio com o Douglas, ele trabalha melhor um pouquinho a bola. O Grêmio errou passes demais porque estava acostumado a jogar com o Douglas, que é um elemento combinador de jogadas. Mas o Grêmio foi, na minha opinião, foi intenso,
o Grêmio marcou alto, o Grêmio dificultou imensamente a vida do Corinthians, tá? Foi um jogo muito equilibrado e o Grêmio só sofreu mesmo, foi da metade do fim do jogo, que aí, claro, o Corinthians pressionou, teve algumas chances, Marcelo Gomes salvou algumas possibilidades. Mas eu fiquei muito satisfeito com o desempenho do Grêmio ontem lá no Itaquera. E o resultado foi bom, né? O resultado foi bom. Pela sequência que o Grêmio vinha de eliminações, pressionado, foi lá jogar contra o Corinthians, que a gente estava dizendo que talvez não fosse o melhor momento para enfrentar o Corinthians, né? Que era um jogo, teoricamente, que se aceita a derrota, já que não é um absurdo, o Grêmio foi lá, conseguiu empatar, já ganhou um fôlego, ganhou uma moral diferente. Foi bom antes do jogo. Sim, depois do jogo, não. O Grêmio teve muito mais perto da vitória que o Corinthians. Mas não foi um resultado ruim, Meneghete. Mas o Corinthians teve chance de ganhar também. Os dois poderiam, qualquer resultado seria... Não foi um crime, assim, que o Grêmio, meu Deus, perdeu pênaltis, por exemplo, e não conseguiu vencer. Crime, mas eu acho que o Grêmio podia ter vencido o jogo. Foi um resultado bom, pela circunstância que o Grêmio chegou nesse jogo e pela atuação do Grêmio contra o Corinthians fora de casa. O Corinthians, que é sempre muito forte em casa, apesar das eliminações, foi um bom resultado. O Corinthians não é mais que mediano, né? Não é. O Corinthians não é... Porque ele está dizendo que o campeonato é fácil de ser vencido. Não é mais que mediano. O Corinthians é muito bem organizado, né? Apesar da qualidade do time ter se desmanchado bastante, é um time muito organizado, um time que segue um mesmo padrão de jogo sempre. Ontem tinha, inclusive, alternativas no banco bem melhores do que no próprio time. Sim. Legal, o Rodriguinho é o articulador do Eu já ia dizer isso, o Rodriguinho que era reserva do Grêmio há 2 anos. E é um jogador não é mais que mediano, né? A gente conhece ele, né? Mas é que entra num time que tem um sistema de jogo muito bem organizado. O Edilson conseguiu jogar no Corinthians. Pois é. O que fica desse campeonato é que... O que eu quero dizer é o seguinte, então, eu concordo plenamente com o Meneghete, também é uma ideia minha, e não estou roubando tese de ninguém, Meneghete, dessa vez. O campeonato está em aberto, não tem bicho-papão. Pelo contrário, eu acho que o Grêmio nos mostrou que pode ser uma equipe com regularidade, não é jogo eliminatório. Aliás, acho que o temperamento dos jogadores do Grêmio, Meneghete, não sei se isso pode ser subjetivo que eu vou falar. Mas por perfil característico do time do Grêmio, só o fato de jogar sabendo que não é eliminatório, parece que eles rendem mais. Sem dúvida. O Grêmio é afeito aos pontos corridos. Porque não tem essa cobrança. Pressão, claro que todo jogo vale 3 pontos, mas não tem essa assim, mas se eu perder aqui, se eu não fizer 2 gols em casa, eu tô fora. Não tem isso. E foi por isso que a gente diagnosticou. Foi por isso que a gente diagnosticou esse problema do Grêmio de talvez falta de personalidade. O Grêmio de mata-mata, jogo decisivo, campeonato tiro curto é outro. O que é inaceitável, né? Porque o time tem que saber jogar as duas, né? Claro. Tem que saber jogar as duas, mas o seguinte, aí o Grêmio tem que montar 2 times, um para jogar a competição mata-mata. Não tem que montar 2 times, tem que montar um. Tem que montar só um, só que o time do Grêmio hoje, com características personalidade hoje, se adequa mais ao time de pontos corridos. Tem que vir do prata aí, tem que vir alguém com personalidade, com experiência nesse tipo de competição, que faça esse time ser um pouco mais espelhador, um pouco mais brigador. Talvez não tenha no mercado sul-americano um zagueiro tão bom assim, mas que tenha pelo menos essa característica da fibra. Eu acho que o Donati é um jogador interessante. É um bom jogador. Mas é caro, né? É engraçado ver a diferença de um 0x0 legal, interessante e um 0x0 ruim, né? O 0x0 do Grêmio, como jogo, foi um 0x0 interessante de se ver. Não foi uma partida brilhante, mas foi uma partida movimentada, foi uma partida que teve momentos... Jogo equilibrado, com chance de gol. Foi um jogo de futebol. E o 0x0 do Beira-Rio foi um 0x0 horroroso, não tinha chance, a bola não andava, a bola não parava no chão. Eu diria que o jogo do Grêmio e Corinthians foi um jogo de futebol. É isso aí, eu já falei, jogo de futebol. E esse gol aí, esse último lance do Bobô não dá pra perder, né? O Bobô perdeu 2 ou 3 chances. Acho que o resultado também pro Grêmio é bom, porque o Roger até falou isso ontem na coletiva, né? O Grêmio foi muito pressionado nessa semana de mudança de departamento de futebol, de ver o rival ser campeão gaúcho, já estava fora da principal competição do ano, que é a Libertadores América. Então o Grêmio precisava esse começo positivo. Eu acho que o que o departamento tem que fazer é estar junto do Roger, do ponto de vista até de fazer ajustes quando necessário. Ele é um técnico... O Roger não passou a ser experiente agora porque tem um bom empate na arrancada do Brasileirão. Ele continua sendo, na minha opinião, um bom técnico, um promissor técnico de futebol, mas inexperiente. Então tem que estar junto, monitorar, olhar e tal, e dar tranquilidade para o trabalho. Além, é claro, de reforçar com qualidade. O Grêmio precisa ainda de um atacante. O que está confirmando o Edilson, mas não tem zagueiro. O zagueiro que a gente está especulando aqui não é a gente não encontra como, não está vendo como uma solução definitiva para ser o companheiro de Jeromel. Então acho que é isso que o Grêmio precisa, dar tranquilidade para trabalhar, fazer um bom campeonato brasileiro, e acho que o Grêmio vai fazer na parte de cima. O Grêmio deve fazer um investimento maior, que embora o Grêmio necessite de um zagueiro, o Grêmio pode fazer um investimento maior no meio de campo. O Grêmio buscaria mais um meia. Um armador? Exatamente. O Douglas ontem foi para o banco de reservas, né?
E até acho que isso demorou para acontecer. Eu já teria feito antes. Mas até tem uma outra análise. O Douglas, ele tá com 34 anos, né? E o armador reserva é o Lincoln, que tem 17. O Grêmio precisa de um intermediário. Porque ou é um guri que está recém surgindo, ganhando as primeiras chances, ou é um jogador que já está mais pro fim da carreira. Muito bem, Cadu. Olha, essa aí eu gostei. Vamos ver a interatividade lá com o João Batista. Apesar da teoria, realmente. O José de Freitas, acha que o Grêmio entrou com outra cabeça para essa competição, que tem que somar mais pontos, vence, e concorda que o Maicon foi mal, mas não concorda que o Bobô não foi mal porque ele teve que sair muito da área. O Edu Teixeira está dizendo que empatar com o atual campeão brasileiro na casa deles lotada e uma estreia de campeonato brasileiro é bom. O Adilson Guerreiro tem que trazer pessoas que fizeram parte da história do Grêmio para trabalhar e incentivar os novatos. Que título se ganha com garra e raça, e por isso precisamos um campeão para o Grêmio. Edilson para mim não serve, já que já não deu certo antes. O Antônio Júnior, JB, o Grêmio esmera-se treinar, o Roger esmera-se treinar o toque de bola, as triangulações laterais, e esquece o fundamento básico que é a conclusão. De nada vai adiantar jogar bonito e ser ineficaz. E o Rodrigo do Centro, que é colorado, está dizendo o seguinte: depois de todos esses elogios, essas críticas ao Inter e elogios ao Grêmio, vocês têm que mudar o nome do programa para Tricolores da Bola. O Rodrigo do Centro está bravo. Tricolores da Bola. Aliás, eu tô tricolor aqui, azul claro, azul escuro e verde. Tô vendo que o Ribeiro tá com aquela camisa. Isso aí é feito camisa degradê do Grêmio. Não, isso aí é feito aquela camisa, terceiro uniforme do Grêmio, né? Tricolor aqui, foi a base e foi essa, né? Olha aqui, ó. Botou isso só aqui... um azulzinho mais forte. Mas é um tricolor degradê, isso mostra a fase que eu tô. Eu tô quase um Brad Pitt dos Pampas, Meneghetti. Eu tô me esforçando. Tá, mas eu acho que é pra Douglas. Tá bem tricolor, bem tricolorzinho. O Douglas, tu vai também pro banco de reserva daqui a pouco. Tá? Tá bom. Você também vai pro banco de reserva. Daniel, vem pra cá, vamos falar do Ativo. Opa, vamos nessa. Ele tá de bicolor hoje. Branco isso aí. E azul. Vai pra lá. Não tá de tricolor hoje. Mas o Ribeiro tá representando bem. Vai lá, Daniel. Bom, recado. A polêmica do Beira-Rio ontem foi mais uma vez o pênalti desperdiçado pelo Internacional e cobrado pelo zagueiro Paulão. Você vai ver a imagem aí. Eu já quero arrancar aqui com uma tese que eu tenho. Eu acho, pode botar o pênalti aí para ali no ar. Eu acho que o Internacional está delegando ao Paulão algo que talvez ele não tenha capacidade para assumir. E acho que é um peso grande para ele, que é um bom zagueiro, identificado com o clube, entrou no conceito do torcedor positivamente, vai ser capitão, mas parece que querem transformar o Paulão em algo que represente, que é o símbolo, que é a referência técnica, tática, de liderança do Internacional, e o Paulão talvez não tenha condição para isso. O Paulão não é o Figueroa, não é o Gamarra e não é o Índio. Então o Paulão, ele é zagueiro, ele é armador, às vezes ele curte uma de ponteiro direito, ele vai ser o capitão e batedor de pênalti. Aliás, não dá, gente. Nem esses aí que tu citou fizeram isso, né? O Figueroa não era cobrador de pênalti, nem o Gamarra, nem o Índio. Não dá, gente. Ele é um bom zagueiro, fica como tal. E com uma liderança que pode ser capitão. Agora, ele quer fazer tudo, quer ser o goleador do time também. Eu surpreendentemente concordo com tudo que tu disse, Benedito. Isso me preocupa. Eu vou ter que rever essa tese. Tá, mas aí é o seguinte, se o Paulão tem bom aproveitamento no treino. Tá, aí que está. Então bate todos. Aí que está. Aí sim. Aí é que está. Eu até me preocupei ontem com a reportagem da Bandeirantes para saber se ele realmente tinha esse bom aproveitamento durante a semana. E tem. Bom, e aí se explica por que o Argel escolheu ele. Mas aí se mistura um pouco com tudo que o Meneghetti falou. É uma liderança forjada e às vezes isso não dá certo. Essa liderança tem que ser natural. Né? Quando tu forja muito, acaba virando fio. O que me preocupa é o seguinte, ó. O Paulão foi o batedor da hora. Antes era o Sacha, lembram? Antes do Sacha era o Vitinho. E eu não vou nem entrar, depois nós vamos falar sobre o percentual de aproveitamento. Mas eu acho antes do Alessandro. E sim, claro, já foi o Alex também. O que eu acho é o seguinte, ó, batedor oficial de pênaltis é a alternativa. Por que é isso? Porque não adianta você só treinar bem, né? Ontem o Paulo Pires, na transmissão, falou, na final de 94, o Márcio Santos era o melhor batedor de pênaltis da seleção brasileira nos treinamentos. Chegou na hora decisiva e errou. E por que errou? Porque uma coisa é você treinar pênalti, outra coisa é você bater na hora do jogo. É um cenário completamente diferente. O cara que treina o pênalti... Para aí, o cara que treina o pênalti... Tá falando demais, tá louco? Para aí, o cara que treina todo mundo o pênalti... interrompido. O cara que treina o pênalti é o cara que tem que bater o pênalti. Mas o que eu quero te dizer... Felipe, o Paulão treina pênalti. Não, hoje na rádio eu dei esse depoimento. Eu nunca vi o Paulão treinando pênalti. O Bruno Ravazoli que deu essa informação. Bruno Ravazoli viu. Porque o Inter treina pênaltis com portões fechados. Lá no Passo da Areia, quando foi enfrentar o São José, o Inter treinou pênaltis.
jogadores, com os dirigentes do São José. E a informação de que o Paulão foi o melhor cobrador naquela tarde de treinamentos veio do São José. Deixa eu dar um exemplo para vocês, Beneguete, então... E ele acertou, né? Acertou. Na final da Recopa Gaúcha ele acertou, né? Para vocês entenderem, então, melhor. O cobrador de faltas, geralmente ele é um ou dois, mas existe um cobrador de faltas. O que é que esse cobrador de faltas faz? Ele treina? Claro que ele treina, outros treinam. Só que esse cobrador de faltas, que é o cobrador do time, ele treina mais que os outros. Ele se dedica mais. Aliás, o Paulão andou batendo falta também no Inter. Já bateu também. Pois tá? é, mas vem cá, então, aqui, ó. É que se então todo isso vale, só para aqui terminar, vale mesmo para o cobrador de pênaltis. O cara que veste a carapuça de ser o cobrador oficial do pênalti, ele vai trabalhar melhor mentalmente, inclusive, isso. Porque ele sabe que a responsabilidade é dele. Terminou? Mas nada impede que o Paulão, a partir de agora, no entendimento da comissão técnica, seja o cobrador. A partir de agora, o Paulão vai bater o pênalti. Então, pode ser esse o Paulão o cara a partir de agora. Exatamente. Só que ele errou o primeiro, vamos dizer assim. Até porque é o seguinte... Mas ele tá treinando, a gente vai ignorar o treino Se o Paulão faz o gol, já muda tudo, né? Não, se o Paulão faz o gol... Não muda a minha tese, que eu acho que está sendo dado ao Paulão muita responsabilidade. Está com muitas atribuições. Está com um acúmulo de função impressionante. Mas a liderança do Paulão é diferente. Que eu acho saudável a liderança do Paulão é comportamento. Mas às vezes ele curte ponteio direito, às vezes ele pega a bola e arma. É o principal lançador do time. Bate pênalti, é o capitão e zagueiro. Mas vem cá, tia. É que tem um detalhe, né? Ele tá vendo que o time não tá andando e ele tá tentando fazer o time andar. É por isso que eu digo que é saudável. A gente já acha isso pesado pro Neymar na seleção brasileira. E o Neymar é craque. Imagina o Paulão. Diga lá, João. Não, aqui ó, na interatividade o pessoal tá participando, tipo, espero que ele não tenha demorado muito para raciocinar isso aí, tá mandando o Tatu um abraço, não sei qual é a frase que ele tá criticando aqui, sobre o Paulão não ser Figueroa. O José Trindade, Paulão foi apenas todo o time foi apático, apenas passes laterais, uma vergonha, sem vontade de vencer. O Pano, lá do B, a direção do Grêmio tem que chegar no Luan e perguntar se realmente ele quer jogar no Grêmio, porque desse jeito não dá. E por fim aqui, o Henrico tá pedindo para mandar um abraço pro Carlinhos da Caixa, que está na audiência do programa em São Lourenço do Sul. É o pai dele, então um abraço pro Carlinhos, Beneguete. Muito bem, abraço ao Henrico, também pro Carlinhos, lá em São Lourenço. Argel falando sobre os 8 pênaltis que o Internacional já desperdiçou nessa temporada. Não é por falta de treino. A gente tem trabalhado bastante penalidade máxima, né? Desde o dia que eu cheguei aqui, e a responsabilidade sempre de uma perca de pênalti, né, é minha. Não cobram do jogador, a responsabilidade é minha, eu sou o treinador. E a gente teve aqui 9 jogadores, né? O Alisson, o Jackson, o Alex, Vitinho, o Anderson, o Marquinhos, Sacha, Paulão e D'Alessandro. Eu estou 10 meses aqui no Internacional. Então a responsabilidade é minha, eu que escolhi esses jogadores para bater o pênalti, em algum momento. Então a gente tem trabalhado isso, né, e vocês têm acompanhado. Nós tivemos 2 disputas por pênalti, uma com o São José na Recopa Gaúcha, outra com o Fluminense, né, e a gente continua batendo pênalti. E as pessoas que acompanham o nosso treinamento no dia a dia, né, vê que a gente trabalha muito, principalmente penalidade máxima, né. Agora, a responsabilidade é minha, não é desses jogadores. E a gente vai continuar treinando, né, daqui a pouco estamos treinando pouco pênalti, vamos treinar mais. Agora, preocupa. Isso é uma coisa que a gente vai corrigir durante a semana. Tá certo, Argel, tem que ficar preocupado, tem que treinar mais mesmo, porque o Inter foi eliminado da Primeira Liga nos pênaltis. E a Copa do Brasil pode ser decidida nos pênaltis. E o Campeonato Brasileiro pode tirar pontos se continuar errando. O Inter já perdeu 2 ontem. 2 pontos para fora, que a Chapecoense, eu acho, não tinha mais bola. Logo depois teve um jogador expulso para empatar o jogo. A Chapecoense durante o jogo, se a gente for analisar na prática mesmo, praticamente não levou perigo para o Inter. Exatamente. Todo mundo tem que bater pênalti para decisões por pênaltis. Mas para o jogo, tem que ter no máximo, um substituto. Esse é o Paulão batendo? Vocês lembram quem fazia isso? O Renato. O Renato trocava, fazia um rodízio de cobradores de pênaltis. Era Gabriel, Douglas, Rockenbach, nunca era o mesmo cobrador. E o Renato dizia que gostava disso porque todo mundo aprendia a bater pênalti. Só que no Grêmio eles acertavam. Não é no jogo, né? No lugar de aprender a bater pênalti, para mim é no treinamento, né? Não é no jogo, né? Saiu o Internacional caindo fora da... Esse é o Jackson, né? Perdeu o pênalti. Eu acho que batedor é porque ele tem que acho que todos têm que ter lá, Ribeiro. Mas tem que ter 2 para bater. Todos treinam. O titular e o reserva. Claro, é isso aí. Ribeiro, e tu tá certo. O Paulão é um desses jogadores. Tá bom, que seja, mas ele tem que incorporar. Tem que bater é o que tem o melhor aproveitamento e treino. Tá bem.
Esse é o que tem que bater. Tá, mas ele tá errando muito pênalti, isso é um fato. O Inter tá errando muito pênalti. Com vários jogadores. Mas daqui a pouco o Paulão pode ter dado ao Argel algo que antes estava se vendo. Não, ou é isso porque que o Meneghetti só é titular do time se ele faz gol em treinamento, Ribeiro. Estou querendo transformar o Paulão num líder. Num astro, numa coisa, uma referência, entendeu? Demais. Tá? Acho que pra ele é ruim, que é um bom zagueiro de futebol. Pra mim foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Gaúcho. É uma referência positiva que o Nacional tem. É uma liderança saudável. Ele é identificado com o clube. Mas só tem que ter calma, sob pena de estragar o jogador. Daqui a pouco, a sua principal atividade, que é ser zagueiro, ele não consegue exercer, porque está pressionado por causa do pênalti, por causa da capitania, porque tem que cruzar, porque tem que lançar, porque tem que ir na linha de fundo. Ele já figurou e bem até como ponteiro direito. Deu a de Garrincha, lembra? Mas ele não tem outro jogador para ser líder do time hoje. A não ser o Paulão, né? E o que estava sendo preparado para isso, é o goleiro, tá saindo, né? Olha só, o nosso editor, o Paulo Pires, ele separou. Vamos colocar agora essa imagem, Paulinho, lá do mexicano, lá do Tigres, né? O técnico do Monterrey. Não, ele venceu o Monterrey, o técnico do Tigres, venceu o Monterrey pelo Campeonato Mexicano, mas mesmo assim o Tigres foi eliminado do campeonato local. E o técnico, que é brasileiro, né, que a gente conhece, que enfrentou o Internacional na Libertadores ano passado, Ricardo Ferretti, ele surtou durante a entrevista coletiva e você vai ver agora. ¿Há alguma dama antes de caballero que quiera perguntar? Porque assim é para mim, primeiro as damas. En su casa usted pone sus reglas, en mi casa pongo yo. Y nosotros aquí estamos acostumbrados así. No le voy a discutir con usted. Las damas primero y se acabó. Punto. Y así tengo 6 años aquí. Y usted no me va a decir qué tengo que hacer. ¡Cállese! Cuando cabrón se cae, entonces. Ô, cabrão! Depois vocês reclamam do Celso Roth. Celso Roth é um doce com vocês. E aí vocês reclamam do Roth, nosso amigo. Eu só não entendi uma coisa assim. Eu não sei, eu estava discutindo, evidentemente, com um colega que estava meio que teorizando a respeito de por que as damas primeiro. Mas deixa, era uma pergunta. O cara é um mala esse. É uma mala, né, cara? Deixa, é uma pergunta, qual é o problema? Uma pergunta não muda nada. É brincadeira. Não, eu tenho que ser primeiro, eu tenho que ser o primeiro. Paulinho quer rodar de novo. Roda, Paulinho, vamos lá. Se o cara gosta. Uma dama antes de caballero que quiera perguntar. O cara foi educado, tio. Porque assim é para mim, primeiro as damas. En su casa usted pone sus reglas, en mi casa pongo yo. Y nosotros aquí estamos acostumbrados así. No le voy a discutir con usted. Las damas primero y se acabó. Galo, velho. Galo. Punto. Y así tengo 6 años aquí. Y usted no me va a decir qué tengo que hacer. E os patrocinadores lá exibindo suas marcas lá. ¡Cállese! E é do clube adversário. Exatamente. Aí a Libelo não saiu, né? Foi aí uma coisa. Libelo, né? É uma coisa. É um chilique, né? Vamos combinar, né? Ribeiro, vamos falar da cima. Não vai me ter um chilique que nem o do brasileiro lá, o Tuca Ferretti, do Tigre. Ferretti. Sabe que às vezes os chiliques são inevitáveis, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Ribeiro, olha só, também pelo Campeonato Mexicano, né? O Pachuca venceu o Santos Laguna e garantiu vaga nas semifinais do campeonato local. E nesse jogo, o atacante Ariel, pretendido, se diz verbalmente acertado com o Internacional, perdeu um gol. E olha, um gol incrível. Vamos ver. Meu Deus do céu. O último lance do jogo, né? Foi. Já tinha perdido um pênalti que a gente mostrou aqui semana passada. Aliás, né? mais um na lista, né? Porque se o Ariel já está contratado, ele perdeu aquele pênalti lá com o jogador. Este é o centroavante. Ele começou no banco, ele entrou aos 38 do segundo tempo. Entrou para perder esse lance, então. E esse foi o lance, foi o último lance, como disse o Daniel. Errou no 4º minuto de acréscimo. Errou a passada. Claramente errou a passada. Ele faz gol. Não tem ele errou a passada, ele tentou ajeitar a passada, tinha passado da bola. Ele quis colocar a bola. Ele até não seria errado. Mas a gente vê ele correu mais que a bola, tanto é que ele tentou voltar para dar uma ajeitada na passada. O Pachuca se classificou, tá na semifinal da Liga Mexicana, pega o León agora, são 2 jogos de semifinal. E tudo bem, o Pachuca estava ganhando 3-2, mas imagina se estava 2-2 e esse resultado estaria eliminando o Pachuca e o Ariel perde esse gol. Ô, João, como é que tá o negócio com o Ariel, hein?
Tá concretizado. Esse jogador já está fechado pelo Internacional. Ele vem após a disputa do Campeonato Mexicano, só que não para por aí. Aliás, algumas rapidinhas do Inter. O Inter vai contratar um outro centroavante. O Leandro Damião foi oferecido pelo mesmo empresário que fez o jogador do Joinville que veio para cá, o Anselmo. Danilo Fernandes está no bid. Eduardo Baunerman, 20 anos, foi emprestado das categorias de base e também da Seleção Brasileira de Base, foi emprestado para o Náutico. O Damião hoje se desligou do Betis. Não, o Damião não, né, gente? Hoje ele... Damião não, né? Bom... Sabe que o Damião é o negócio seguinte, tá? Ele não é tão ruim assim, né? Aconteceu alguma coisa. Não, eu nunca... Ele só teve azar nos últimos anos, Ribeiro. Não é. Eu fui sempre um crítico do Damião. O Damião jogou abençoado no Internacional. Não conseguiu ser mais o jogador que ele foi. Não, tu não pode jogar 2 anos abençoado. Tu não pode jogar 2 anos abençoado. O Damião abria a porta do roupeiro de casa e fazia gol. Para aí. Foram 2 anos com muitos gols. Eu concordo. 2 anos com muitos gols. O Damião nunca... O Damião perdeu o foco. Claro. Ele perdeu o foco. Mas o Damião... Ele é bom jogador, mas perdeu o foco. O Damião nunca foi aquilo que ele nos mostrou. Mas claro que não foi. Mas ele não é essa ameba aí. Pelo amor de Deus, né? Claro, simplesmente não existe mais. Pô, pelo amor de Deus. Não, ameba é esse tipo tu falou, eu me vi o susto. Me lembrei do personagem, aquele, pô, tu tava indo tão bem. O Damião não pegou banco no Betis que brigou pra não cair no campeonato. Mas ele não fez um gol no Betis, cara. O Damião é melhor que isso. Não, claro, Ribeiro. É claro que é melhor. Ele não ficava no banco no Betis. Claro que ele é melhor que isso. O Damião teve 2 anos muito bons no Inter. Foi em 2011, quando ele fez 40 e poucos gols, e em 2012 que ele fez 24, se eu não me engano. Olha, aí depois não tem explicação. Aí antes, aquela lesão que tirou ele da Copa das Confederações é que a partir daí ele sumiu. Esse jogador atuou em 3 clubes, cara, e não conseguiu jogar. Não conseguiu ser um jogador. Acho que o problema dele é de foco. Mas eu não acho que não é no Inter que ele vai recuperar. Eu acho que passou o Damião. Ele foi um pouquinho melhor no Cruzeiro. O Mano Menezes entrou lá e... Mas acrescentaria no time do Inter. Deu espaço pra ele. Acrescentaria, sim. Tá, tem um microfone aberto. Acrescentaria... João, fala, João. Acrescentaria na conta do Inter. Mais um jogador para pagar. Vai, João. Eu também quero colocar no debate aí, porque não é só o Inter que está contratando, Meneghetti. Acontece o seguinte, o Grêmio, segundo o presidente Romildo Bolzan Júnior, além do Wallace, o Wallace já jogou a Copa do Brasil, zagueiro pelo Flamengo. O Grêmio pode contratar um segundo defensor. Então, se o Inter está contratando atacantes, o Grêmio está contratando zagueiros. Aí pode vir o argentino, Meneghetti. Veio o Wallace agora e o argentino vem na janela. Para a janela. Aí dá. Para a Copa do Brasil, o Wallace não pode jogar. Eu já acho que ele é insuficiente para o Campeonato Brasileiro. Ele não pode nem jogar na Copa do Brasil. O Grêmio quer ganhar um ou outro. Então tem que contratar. Não sei se é um argentino. É uma liderança. Tem que aproveitar esse zagueiro e trazer alguém ali para dar um tamanho, assim, sabe? Eu acho que às vezes falta... Como é que é? Xerifão. Falta isso pro time do Grêmio, Ribeiro. Também acho. Não tenho dúvida que falta isso. Vamos emendar com interatividade aí, João. Claro, vamos emendar sim. Só uma última, ontem a gente ficou sabendo, o Inter fez um pedido junto à CBF para não ter jogos às 10 da noite, das quartas e quintas-feiras, e foi atendido. Jogos às 7h30 no estádio Beira-Rio. O Eduardo Feula está dizendo que Damião é pior do que bater na mãe. O Alonso Moraes, o Fernando Bob era o batedor oficial da Ponte Preta. Por que não bate no Internacional? Ele errou. Ele recentemente não foi bem nos treinamentos. O Maicon tá fazendo uma brincadeira aqui com o Ribeiro, dizendo que é pro Ribeiro ir pra Cidade Baixa, mas o ideal seria ir pra Gravataí. Ele disse, se tu acha que tem coisa boa na Cidade Baixa, melhor em Gravataí. O Alan Andrade tá brincando que todo mundo vai dormir no sofá hoje, porque não vai fazer a diferença os resultados do final de semana. O Marcelo Dornelles diz que já tinha comentado sobre o zagueiro do Juventude e é o mesmo que passou pelo Grêmio. Segundo ele, seria melhor contratar o zagueirão do Juventude, o Everton. Já voltamos com os outros. João, fecha daí. Olha aqui, ó, o Jeverton está perguntando se é verdade que o Barcos está voltando para o Grêmio. Um abraço para o pessoal de Santiago. Não, a direção do Grêmio diz que o Barcos não vem, que a chance disso acontecer é zero, Meneghetti. É uma pena, né? É uma pena porque... Não, o Inter tentou o Barcos no Argel aqui, né? Barcos e Marcelo Moreno. A direção do Inter diz que eles foram oferecidos. Muito bem, voltaremos amanhã, 12h30. Tchau, ótima segunda-feira. Isso.